Boa noite, então, gente, Boa minhas noite. queridas e João, meu querido. Vamos iniciar aqui mais um Satsang. E o tema proposto, o tema de hoje, é um tema, é um provérbio zen, né? Então, é aquele provérbio, né? Antes da iluminação, carregar água e cortar lenha. Depois da iluminação, carregar água e cortar lenha, né? Então, ele está descrevendo o momento, né, onde ele vivia, né, geralmente na China ou no Japão, né, onde o Zen se desenvolveu, que era aquela realidade do dia a dia das pessoas. Então, o que ele está dizendo, a iluminação, o despertar, ele acontece na vida diária, ou seja, ela acontece no âmbito da própria vida, né? E a, mesmo diante dessa lucidez, desse discernimento, que é esse despertar, né? A vida continua comum, a vida vai se desenrolando com da sua forma habitual, né? Então isso é bonito, isso expressa uma verdade. A vida continua a mesma, mas os afazeres continuam mesmos, mas uma outra forma de. Ô, Ana, se quiser conversar ou me ajudar a dobrar coisas, é muito legal. Oi, Edilita. Fala, minha querida. Opa, gente, desculpa. Eu não vi que tava aqui, é que eu tô com uma Não, tá montanha de tranquilo. roupa aqui para dobrar. Ó, vai dobrando as roupas aí. Que na Tá verdade a gente bom. está falando disso, né? A gente está Verdade? falando a vida comum, a vida do dia a dia. Como é que é a nossa vida? A nossa vida é Uau. assim, né? A nossa vida é fazendo aquilo que é comum. Sim. E só que o que que muda, né? A abordagem, a forma de você viver aquilo que é comum, né? Antes havia um sofrimento, vamos dizer assim, né? Antes do despertar há um sofrimento maior, não que depois do despertar o sofrimento termine, né? Há um abrandamento desse sofrimento. E também na fala, né, da Adélia Prado, que a gente colocou um vídeo, né, um pequeno vídeo dela lá no grupo, não sei se vocês lembram, onde ela fala de uma forma muito lúcida, né, muito madura, que o sofrimento também nos ajuda, né? O sofrimento é importante para você reconhecer, né? E ela fala uma frase muito bacana também, que é você ter a maturidade de saber sofrer em paz. Então, acho que a coisa mais bonita aí que ela trouxe é o reconhecimento, né? Que mesmo diante da lucidez, né? Mesmo diante de você conseguir discernir como as coisas acontecem, né? Como surge a vida como um fluxo, né? Uma realidade, que o sofrimento aparece, mas a forma de lidar com o sofrimento é que muda no despertar, no chamado despertar, né? Que é o dar-se conta das coisas como elas são, né? Da vida como ela é.
Então, não há uma transformação mágica, né? Que é isso que o tema de hoje quer dizer. As suas tarefas diárias continuam a ser realizadas, né? Continuam, a vida continua. Então, isso é muito bonito. E essa forma comum de viver fica mais simples. Fica mais simples. Oi, Raquel. Acho que a Raquel não está aí. Diz que travou aqui. Acho que não está conseguindo entrar. Mas vocês entendem isso que a gente está colocando? Ah, ela está aqui. Então é o seguinte, gente. Ah, entrou, Raquel. Legal. Então é profundo, mas é muito comum e muito simples, né? Então não tem aí a mente discursiva, analisando, julgando, interpretando, né? Ali você vai fazer as suas atividades diárias, né? Não há despertar fora da vida diária. O que ameniza? A insatisfação, né? Então a gente também vai ali na constatação que Buda fez na primeira nobre verdade, que é a vida da forma que ela é vivida, entende isso? Da forma que ela está se desdobrando para as pessoas, ela é insatisfatória, porque há um sofrimento exagerado, muitas coisas que poderiam não se desdobrar em sofrimento, elas se desdobram, e muita coisa que poderia ser uma alegria, né, um prazer, uma harmonia, se desdobra em euforia, né, que no fundo é um outro tipo de sofrimento. A gente pode também conceber dessa forma, né? E aí, com essa maturidade, a gente vai notando que não precisa sofrer por pouca coisa, por pequenas coisas do dia a dia, né? Então, hoje, a gente traz essa mensagem, né? Viver com mais leveza, viver de uma forma mais suave. É possível, né? Embora haja sofrimentos. Porque a gente tem, na condição humana, questões que são muito difíceis de lidar, né? Formas de viver certos tabus, certos dilemas, né? As relações mais íntimas, elas fazem a gente sofrer, às vezes, por pouca coisa, né? Mas com a maturidade, a gente vai amenizando isso. E quanto mais novo, quanto mais imaturo, a gente sofre mais, né? Porque a gente vai ver mais motivos para que haja esse sofrimento. A gente justifica mais o sofrimento. A gente consegue motivar positivamente, em termos assim, de forma como uma ação, né? Positivamente no sentido de ação, a gente consegue embasar um sofrimento, dizer que esse sofrimento é justo, né? Uma reação, uma ofensa, que dá esse desequilíbrio, né? Que a gente continua desequilibrado. E aí eu tenho assim para mim que esse despertar nada mais é do que passar a sofrer menos, não considerar tanto assim
as pontas que aparecem para nós, né? Então, é ficar mais livre, né? Então, esse é um despertar possível, né? É um despertar que é mais acessível. Porque se a gente coloca o despertar de Buda, é um despertar mais assim, né? Quem viu o Pequeno Buda, ou quem já leu alguma coisa sobre, o despertar de Buda é algo grandioso, né? Algo assim que ele consegue ver a natureza última, né? Ele consegue viver essa natureza última. E eu acho que isso aí também tem um problema, pode virar um problema, né? Da gente ambicionar por esse tipo de despertar da forma que aconteceu com Buda, né? Mas eu coloco o despertar possível como aquilo que é um gesto, né, de maturidade para evitar o sofrimento, né? E no sentido de não considerar fatos e circunstâncias do dia a dia como capazes de abater você. Ver de uma forma mais com um discernimento maior, né? Como aquela questão de um afastamento maior. Então, é você se posicionar de uma forma mais equidistante dos fatos e das circunstâncias e não ser aprisionado ou aprisionada por essas circunstâncias. Que é aquela questão que a gente estava trazendo de ser fisgado ou fisgada, né? Por aquele condicionamento que se apresenta à sua frente. Você fica indefesa ou indefeso. Então, você, com essa maturidade, você consegue lidar melhor com o sofrimento. Não que você não vá sofrer. A gente aceitar também que a gente vai sofrer pelas diversas circunstâncias que a vida apresenta, né? Seja doença, seja finitude, como a Adélia Prado fala no vídeo, né? Situações físicas, né? Dores, limitações. Então, isso tudo é causa de sofrimento, não tem como a gente negar, né? E aí, como ela fala, né? Saber sofrer em paz. O que seria isso, né? Aceitar de uma certa forma que aquilo é um fato comum, comum da vida. Então, isso é maturidade, isso é lucidez, né? Esse fato comum da vida. Adoecer é um fato comum da vida. A morte é um fato comum da vida. É difícil para a gente, né? Mas a gente vai se aprofundando, revendo, se familiarizando com essas circunstâncias, aprendendo com essas circunstâncias. Não é fácil, mas a gente tem que trazer essa mensagem, né, do dia a dia. Maurício, Fala, Raquel. posso falar? Eu tô num computador novo aqui, eu tô apanhando aqui, sabe? Mas, Eu também, às vezes eu abro, às vezes eu fecho, porque começa uma tremedeira aqui. é, então, falando, né, dessa questão de sofrimento, né, da vida cotidiana, né? Uhum. E assim, eu tô vivendo um momento muito peculiar, vamos dizer, é diferente para mim, porque eu tenho dois filhos, né, um casal. Sim. E ano passado, meu filho foi embora para São Paulo para fazer faculdade, e ontem minha filha foi, Hum. É um né? ninho vazio, né? Dá esse nome, né? E é tão Então, engraçado, né? Como esse nome vazio, né? Aí minha mãe liga aqui chorando, chorando. Não, minha filha, eu tô chorando tanto, você não tá chorando? Eu falei assim, olha, não, né? Assim, chorei ontem, na hora que foi, na hora que deu umas sim. lembranças, Uhum. lógico, né? E aí minha mãe falou assim, não, ela tá indo para aula de Pilates, ela tá em reunião, ela tá enchendo o vazio.
E aí eu fico assim tão encabulada, como que as pessoas querem que a gente enche o vazio, né? Do filho que foi embora e tal. Eu falei, não, não quero encher nada, deixa o vazio, deixa vazio, É, né? E assim, e é realmente quando a gente aceita, consegue. você aceita o sofrimento, né? Sim, e assim, essa coisa de você sentir que você cumpriu, né, Lógico. aquela tarefa como mãe, e eles estão muito bem, estão morando com o pai, equilibrados emocionalmente, né, assim, então, acho que, tipo assim, cumprir o papel, né? Então, isso dá uma certa, uma realização. Eu diria que eu estou muito mais com essa realização, né, deles terem conseguido passar em vestibular, em faculdade muito boa, em São Paulo. Então, o sentimento é muito mais de alegria, né, de Uhum. realização, do que de, ai, meu Deus, estou sofrendo porque foi embora. Uai, natural que vai embora, É. né? Eu moro em Três Corações, sul de Minas, Uhum. então, tem faculdades que não são da mesma qualidade e tal. Eu quero mais que eles voem, vão para estudar, conhecer outras pessoas, novo mundo, né? Então, tem essa sensação do personagem mãe que deixou de ter essa função mãe, né? Assim, deixou de ter no sentido cotidiano, né? Ah, o que que vai fazer para o almoço? Sim. Comprar comida, fazer. Atividade, né? Atividade cotidiana, que é isso que a gente está falando. Eu Exatamente. queria até complementar, aí ficar bem evidente, né, do que a gente está falando. Esse provérbio zen, ele fala, né? Carregar água e rachar lenha, ou cortar lenha, antes do despertar e depois do despertar, até quando der. Porque Uhum, existe uma atividade, não vai ser para sempre dessa uhum. forma, né? A pessoa não vai Sim, conseguir, em certo momento, carregar água e rachar lenha, né? sim, Então, as nossas atividades, que é a finitude das coisas, né? sim, Então, você nasceu, quando você nasceu, você era criança, você não era mãe, né? Você era filha, né? sim. E aí a gente vai, normalmente, é, vivendo essas relações, né? Que nada mais é do que uma atividade diária. Uhum, E aonde está a iluminação? Está nisso, o despertar, vamos dizer assim. E não é um despertar de alguém, né? Não é uma uhum, pessoa que desperta. Existe, de repente, um insight, né? Como é que a vida é, né? E aí que eu estava falando com a Luísa ontem, né? A vida é uma coisa que não dá para entender o que é incompreensível, né? Não foi a gente que pediu para estar aqui nessa realidade, não foi a gente que construiu essa realidade, né? Quando se fala de consciência, não, a gente não pediu para ser consciência ou ter consciência. Então, isso acontece, isso aconteceu. E a gente não sabe a razão disso. E também a gente não sabe a razão, é, a gente não sabe colocar, né, uma forma lógica das coisas. Porque o que acontece, né, Raquel? Você construiu a sua vida, como eu, né, como as pessoas aqui, estudou, se formou, trabalhou, teve filhos, casou, né? Ou casou, teve filhos. Então, o que que acontece? A vida tá se desdobrando, né? A gente está fazendo as coisas, tendo alegrias, tendo tristezas. É isso. E aí, uma certa hora, né, o corpo vai, né? Corpo de criança, corpo de jovem, a gente está com uma vitalidade, né? Na juventude. Depois, com a maturidade, você vê que existe experiência. Você é uma pessoa experiente. Você passou por muita coisa. A gente aqui, né? A maioria passou por muita coisa. E aí a gente tem essa experiência como uma bagagem, vamos dizer assim. A gente sabe como é, que é a maturidade. E depois a gente vai a parte física, né? O corpo vai se enfraquecendo, tal, e vem essa finitude, né? Que eu acho que é uma das coisas mais complicadas da gente lidar, porque não tem lógica.
Sim, e falando da finitude, né? Quando me pergunta assim, eu tô sofrendo, desculpa o meu cachorrinho que resolveu cavucar aqui. Lógico que a gente sente a falta física, né? Aquela coisa, mas assim, eu acho que o meu sentimento mais talvez de sofrimento, vem em função de que eu estou vendo que eles estão indo para a faculdade, cheio de desejo, de conhecimento, de sonho, de fazer, e eu já tive isso um dia, né? Quando fui estudar e fazer, e hoje eu falo, nossa, não tenho mais nada disso para fazer. Né? Assim, não tenho. É a outra fase, né? Sim, sim. Aí sim eu estou sofrendo. Sofrendo no sentido assim, ai, estou chorando, o que que vai ser da minha Não, você vida? Não, sente, você mas eu sente, sinto, você né? É sente. justamente essa, vamos dizer assim, a limitação do corpo físico, né? Mesmo de aprendizado e tudo, a gente sente que isso Não, e você é. sente, por exemplo, a ausência dos filhos, uma parte de você sente a ausência dos filhos. A outra parte que é mais lógica, né? Ela Uhum, fala, não, mas isso é uma coisa óbvia, né? Eles vão ter que ir, seguir o caminho deles, legal, que eles estão no caminho legal, que eles conseguiram passar na faculdade legal, pá. Isso é tipo um consolo, sim, né? sim, Ah, eu estou me conformando, por quê? Porque é isso, né? uhum, Então, é legal também, mas aí o que é isso? É uma balança. sim, Ah, eu tô triste, mas. E essa tristeza, né? Aqui eu acho que ela é como o luto, né? Toda uhum, essa ruptura, toda ruptura tem que você viver um certo luto, né? E aí o legal é não a gente não resistir a esse luto. Não que você vai se desesperar, tá lógico que você vai compensar na sua cabeça, mas também se dê o direito, né? Uma hora que você sentiu que tá doendo, né? Tal, se vem um choro, chora, né? Se vem uma vontade de ligar, liga. Se vem, ou seja, é natural, né? sim, Então, o que que a gente está falando aqui? É natural rachar lenha, carregar água, né? Tanto é natural que depois desse evento, né, que eles estão falando aí, desse despertar, que aparentemente é uma coisa mágica, que livra você de tudo. Não, a vida continua a mesma. A vida continua, as atividades continuam a mesma, né? O que, que pode mudar? A forma de você lidar com as coisas, sabendo que as coisas são efêmeras, né? Então, tendo mais consciência disso. As coisas são efêmeras, mas não é porque você sabe que as coisas são efêmeras que você não vai sofrer. Você sim, não vai viver seus lutos, você não vai viver as suas alegrias, né? Os seus prazeres, porque dá a impressão, em certo momento, que o despertar é algo que causa uma indiferença total às coisas, às relações, né? Eu já tive em Sanga que falou assim: olha, como todo mundo está no ego e você não está, vocês aqui são todos iluminados, pode parar de conviver com sua família, pode parar de conviver com os outros, que eles são tudo, eles só vai prejudicar você, vão arrastar você para o buraco, coisa desse tipo. Então, veja, tem de tudo, como eu falei ontem, né? O mercado oferece vários produtos, tem para escolher, né? Mas o que a gente tem que pensar? No discernimento, na vida diária. É aí que está. Então, quer dizer, eu não vou mais ter relações humanas, não vou olhar mais para os meus parentes mais próximos. É lógico que se houver alguma causa, né, e você for maltratada, ofendida, né, realmente, a gente tem que saber como pessoas maduras se defender também, né? Não é porque eu estou aqui na espiritualidade que está tudo bem para mim e vem qualquer um e me chuta aqui e eu falo, paz, meu irmão, gratiluz, não sei o quê. Não é, não é. É justamente o contrário, porque a gente sabe mais das coisas, sabe mais das pessoas, sabe mais até da intenção das pessoas, né? Eu acho que esse despertar, ele revela muita coisa sobre as pessoas. Quando alguém quer te manipular, fica óbvio. Quando alguém quer abusar ou
te violentar, fica óbvio. Então, eu acho que esse despertar é a obviedade, né? Como a Lurita falou aí. É óbvio. Você vê o óbvio das coisas, né? Então, não é que você vai virar um trouxa desperto, né? O trouxa desperto. Todo mundo passa para trás. Não é isso. O despertar é um discernimento, né? Sobre tudo. A vida é assim, né? As pessoas se comportam desse jeito, mas não é por isso que eu vou me revoltar contra o mundo, contra as pessoas. A situação é eles, o problema deles, cada um com o seu problema, né? E viver de uma forma mais suave, não tentando arrumar os outros, não tentando convencer o outro da sua verdade, né? Simplesmente vivendo, né, o dia a dia nas suas atividades comuns. Então, isso é muito bonito. Sabendo que existem rupturas, que você pode ficar triste por causa dessas rupturas, não tem como, né? Aceitando tristeza. A questão é que a gente às vezes se coloca, né, na espiritualidade como se fosse alguma pessoa assim, é, inatingível nos sentimentos. Eu acho que é pelo contrário. Você fica mais sensível. Você fica muito mais sensível. As coisas vão tocar mais você, né? Então, ok. E a forma de lidar também, né? Se você está se sentindo bem, é lógico, você tem que lutar para isso. Vai sofrer à toa, né? Agora, se o sofrimento vem, sofra em paz. Que eu acho que Sim, essa frase muito da Adélia legal isso. Prado aí é muito linda, né? Procura sofrer em paz. Sabe o que é o sofrer em paz? Entender que esse sofrimento faz parte. Aceitar esse sofrimento como algo natural e não algo extraordinário, né? Algo injusto, como uma condenação, como uma coisa que vai, uma pena que você está recebendo de alguém, de Deus, sei lá o quê. Mas não, é assim, né? É assim. Então essa mensagem, ela é muito bonita, né? Muito bonita. A, a, a Lurita falou aqui, ou a Ednita? A Ednita, me emocionei só de pensar. Estou bem. Raquel, é isso, minha querida? É isso, Maurício. Obrigado. Vamos tocar o barco aqui, vamos ver o que a Vamos. gente falou aqui. Oi, Vamos Ednita, participar. depois eu vou te mandar a cartinha que ela escreveu para mim de despedida. É sua filha? É, Ah, meu Deus do céu. Ó, a eu vou Ednita contar. falou que Ah, tá emocionada só de pensar, né, que ela vai viver isso em Você não breve. faça isso comigo, mulher. foi no grupo. Foi no grupo a cartinha. Aí você vai ver o que que é chorar. Meu Deus do É céu. bom, gente. É ruim, É mas é bom. bom. Eu já estou chorando só de pensar. Eu. É ruim, mas é bom. Né? Como que uma coisa pode ser ruim e bom? Pode. É ruim, mas é bom. É porque esse choro quer dizer o quê? É, como você falou, né? A gratidão, você exerceu o papel de mãe. Você teve oportunidade de ser mãe, teve oportunidade de criar, ter os bebês ali do seu lado, ter as crianças ali do seu lado. Então a questão toda é você plantou, viu a árvore crescendo, floresceu, frutificou, né? Todos esses períodos você acompanhou. Então, realmente é uma gratidão, né? Realmente esse sentimento de, como você falou, missão cumprida, de que era isso para ter feito e foi feito, né? Então, é essa sensação de serenidade, de completude, né? Ah, tá tudo bem. Eu acho que o legal, né, se a gente conseguir, é ter isso na hora da morte. Não lamentar a morte, né? É olhar para sua vida e falou assim: nossa, foi legal, foi bacana, né? Fazer um reconhecimento na hora da finitude, de todas as finitudes, de todos os lutos, porque você, Raquel, está passando por um luto, é uma espécie de luto, né? Então,
Se você não vê o copo meio vazio, né? Mas o copo que está pela metade meio cheio, a gente tem um olhar para dizer assim: foi legal, valeu a pena, né? Valeu a pena. O Fernando Pessoa tem uma frase bonita também sobre a vida, né? Então, mesmo que a gente sabe que a gente não vai estar aqui, né? Depois de um tempo, a gente não sabe quando, mas ele fala o seguinte, que é a coisa mais simples, assim, uma coisa que talvez a gente não dê valor, né? Então ele fala assim, só de ouvir o vento já vale a pena ter vivido. Só de ouvir o vento, né? Porque é algo, se você for parar para pensar, é algo fantástico, algo completamente fantástico. Você consegue ouvir o som do vento. Só de ouvir o som do vento já valeu a pena ter vivido. Então, é uma ressignificação da vida, ressignificação dos momentos, né? Tem um tinha um discípulo que encontrou com outro discípulo e o discípulo falou: o que seu mestre faz? Daí ele respondeu: o meu mestre, ele quando medita, ele consegue levitar. E o que seu mestre faz? O outro perguntou. Meu mestre faz uma coisa extraordinária. Quando tem sono, ele dorme. Quando ele tem sede, ele bebe. Quando ele tem fome, ele come. Eu falo, mas isso todo mundo faz, né? Ele falou, não, mas meu mestre faz sabendo o que está fazendo. Ele faz consciente do que é cada coisa, cada expressão da vida, né? Então, comer é um milagre, comer é um absurdo, né? Beber é um milagre, viver é um milagre. E a gente vai aprendendo isso nessa sutileza de tirar essa lente de banalização das coisas, né? Então você vê um milagre em tudo. Você vê um milagre de viver, um milagre de respirar, um milagre de andar, um milagre de comer, né? Então tudo isso, gente, é alimento para a gente. Tudo isso está nutrindo a gente. É muito lindo isso, né? Então, oi, Leite. Oi, Maurício. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite. É, eu estava ouvindo assim e estava pensando, me pronuncio ou não me pronuncio, né? Mas eu Certo. acho que vale a pena a experiência contrária assim que eu tenho sobre a maternidade, né? Uhum. Então, eu, por exemplo, ouvindo a nossa querida aí dizer sobre os filhos, né? A gente, claro, cria o filho e sabe que ele não vai é, estar conosco para o resto da vida. A gente está criando para o mundo, está se doando para que eles criem a vida deles, né? Mas Uhum. ao mesmo tempo que isso causa sofrimento para algumas mães, no meu caso, eu tenho uma eterna criança, né? Certo. E por esse lado, quando eu vou analisar, eu fico pensando assim, por exemplo, nesse sofrimento que eu carrego, né, Sim. de não ver a minha filha, por exemplo, estudar, não ver ela ter uma evolução como os protocolos comuns teriam, né? E a leveza tem me ajudado a enfrentar isso, Sim. né? No meu dia a dia, com coisas simples. Quando eu vejo as criancinhas indo para a escola, correndo, dentro de mim existe aquela isca que me pega e fala: poxa, por que que eu não posso vivenciar isso, né? Uhum. Infelizmente, passa isso pela minha mente. Enquanto a Lógico, nossa amiga é falava, natural, Leide. é, eu estava aqui pensando, sabe? Poxa, eu daria tudo no mundo para viver esse momento, mas o meu momento realmente é outro, né? Uhum. É uma coisa muito maluca, assim, dentro da gente, né? No final, se tivéssemos crianças, para sempre crianças como a minha, também pensaríamos, porque sofreríamos da mesma forma, né?
Então, é só uma colocação, porque eu acho que todas as vivências são válidas e isso eu sei que é uma coisa diferenciada, não é todo mundo que passa, né? Então, eu acho legal colocar, assim, esse diferente que eu vivencio, entendeu? Sim. É, você é obrigada, né, pela circunstância que você passou, vem passando e passa, a se estruturar emocionalmente de uma maneira muito sólida, né? Uma maneira muito. Esse sofrimento que a Adélia Prado fala, né? Tanto que você depois me falou, né? Que você gostou muito daquele vídeo dela, né? Que ela falava aquilo. Então, essa maturidade, talvez você tenha tido muito mais cedo do que outras pessoas, do que nós, né? Então, essa maturidade é que você vê a dureza, o sofrimento, né? De uma forma muito mais próxima. Mas eu entendo que também você vê uma doçura e um encantamento de uma forma muito mais próxima, né? Porque você valoriza muito mais esses momentos. Você valoriza o momento com a sua filha, né? Imagino eu, de uma forma muito mais preciosa, muito mais, dá muito mais valor, né, para isso. Isso faz você crescer muito como pessoa, né? É uma experiência árdua, mas você se amplia, né? Seu coração se amplia, as suas relações com as pessoas se ampliam. Eu conheço você, né? A gente já conheço pessoalmente, né? A Leide, ela é daqui de Guará, né? Da minha cidade, e a Leide irradia uma luz espontânea, né? E aí eu perguntei, mas o que que faz você ser assim? Aí ela falou, a minha filha que é especial. Então ela tem noção e tem consciência disso. Então a Sarinha, né, que é a filha da Leide, quando a Sara vem, ela desperta na Leide um cuidado e um amor acima do normal, acima da expectativa, fora da curva. Então não é assim, não estou te dizendo isso por para fazer média, nada, porque você é assim. Você cresceu com essa situação, mas não é fácil mesmo, né? O sofrimento é dia a dia. Mas você, como eu disse para você, né? Do limão você fez a limonada. Então, a sua humanidade, ela é muito mais acolhedora, né? Porque você tem uma sensibilidade de ver na vida algo que resiste, algo que vai além, como no caso da Sara. Você mesmo falou, a Sara não era para estar nessa situação, a Sara se desenvolveu, a Sara tem uma situação hoje privilegiada com relação o que ela passou. Então você consegue ver um desenvolvimento também na Sara. Não é algo que fica. Você vê uma evolução na Sara. Você vê que ela cresceu também, né? Dentro daquela limitação dela, ela cresceu também. Então você comemora e você vive intensamente cada vitória, cada superação da Sara. Isso eu tenho certeza. E aí você dá muito mais valor ao ar que ela respira, né? Ao ar que você respira. Você sabe muito mais na sua pele as experiências mínimas e simples da vida como grandes milagres. Certo, minha querida Leide? Certíssimo, eu estou emocionada, eu não consigo nem falar. Obrigado, querida. Lurita, Ei, gente, boa noite. Aí eu vou trazer um outro rapidinho, outro viés aqui de mãe, porque eu acho tão bonito assim as mães falando assim dessa forma dos filhos, mas eu vou ser bem sincera assim, eu amo meus filhos, mas a maternidade me trouxe um cansaço assim, um esgotamento, sabe assim. E aí, nossa, gente, é muito cansativo, sabe? Eu tenho dois filhos.
Eu amo eles de paixão, mas assim, é muito cansativo, é cansativo, Aê, Luri! sabe? E eu lembro, eu lembro que assim que eu tive o Daniel e a Luísa, assim, era aquela pressão para eu ser aquela mãe perfeita, sabe? Assim, ai, me falaram até que eu tinha que parar de trabalhar e tal. Só que eu não era feliz. Não era feliz porque eu estava fazendo o que as outras pessoas achavam, falavam que era para eu fazer, sabe? Uhum. A partir do momento que eu olhei muito para dentro de mim e falei assim, gente, eu sou mãe, mas eu também sou mulher, eu também tenho os meus planos. Minha vida agora não acabou porque eu sou mãe, entende? Exato. Então, aí eu fui, o que que eu comecei a fazer? Eu fui percorrendo o meu caminho de intuição mesmo, assim, sabe? O que que vai me deixar feliz? Ah, sexta-feira eu quero sair com as minhas amigas? Beleza, eu vou contratar uma babá e vou sair, vou me permitir fazer isso, sabe? Uhum. Teve um dia que eu viajei com uma amiga minha, fui para Morro de São Paulo, na Bahia, eu já era mãe, fiquei lá um final de semana, barganhei um pouco com as crianças ali, comprei uns presentes e tal e tudo, mas assim, olha, para mim, para mim, tá? A maternidade é linda, é maravilhosa. É uma experiência incrível. Eu sou outra pessoa depois que eu sou mãe, né? Mas imagina quando eu não era mãe, né? Vocês devem estar pensando. Mas assim, é, depois que eu virei mãe, eu me tornei uma outra pessoa. Mas eu acho que é muito importante a gente não se perder no papel de mãe, assim, porque às vezes a gente fica muito pressionado com toda aquela expectativa que a sociedade coloca em cima da mãe, e pelo menos para mim, eu me senti muito abafada. E só depois que eu tomei essas decisões, ó, vou contratar uma babá, vou me permitir, olha, vou, vou sair, vou viajar o final de semana, alguém vai cuidar das crianças, eles vão sobreviver, entendeu? Então, assim, depois, vou fazer minha segunda graduação, vou fazer, entende? Porque mas isso é uma coisa que veio muito de dentro. E aí, quando eu comecei a colocar essa coisa que vinha de dentro, esse desejo, e a experienciar as coisas que eu queria, sem escutar o que os outros estavam falando, aí as coisas melhoraram. Aí eu acho que eu me tornei uma mãe até muito melhor, sabe? Então, só para colocar meu ponto de vista aqui como mãe também. Muito legal, Lurita. Muito legal. Pois é, então cada um tem a sua experiência, né? Aquilo que vai acontecendo. E cada um tem o seu carregar água e rachar lenha. Porque isso é um símbolo, né? Carregar água e rachar lenha. Depois que você está madura, você pode chegar hoje e falar: não, pô, eu me permiti, né? Eu não fiquei só ali na pressão de todo mundo me falando, eu estou vivendo a forma que eu acho que é a mais adequada, a que eu vou me relacionar melhor com meus filhos, né? Porque senão você começa a ficar cada vez mais nervosa com a situação, cada vez mais cansada, e vai descarregar neles, vai ficar com raiva deles. Ah, eles são um peso na minha vida e não sei o quê. Ou seja, que também é uma forma deformada, né, de enxergar essa relação. E se você desenvolve essa relação onde você está sadia e eles também, né, emocionalmente, as duas partes, é o melhor. E o que que acontece aí? Satisfação. Então, qual que é o segredo do despertar? Está mais na satisfação do que na insatisfação. É muito simples. Está mais satisfeita durante o dia todo do que insatisfeita. Então é coisa muito simples, não é mágica. Não é você começar a fazer milagre, não é aparecer luz de você, né? Não é você conseguir levitar. Isso aí não adianta nada, né? Mas é você ficar bem, viver bem a maior parte do tempo. E o que quer viver bem a maior parte do tempo? Estar satisfeita. E você estando satisfeita e as pessoas estando satisfeitas ao seu redor, você está irradiando alegria e satisfação, como a Lady faz, né? Que eu sei disso. Meu,
Isso é iluminação. É isso. Não precisa ficar inventando muito, não, né? Porque isso é prático. Isso é prático. Então, a vida levada dessa forma é uma vida sadia, uma vida feliz. Ela é livre do sofrimento? Não. Mas vai fazer com que você tenha um discernimento que, inclusive nas horas de sofrimento, você vai estar, de certa forma, em paz. Porque você vai encarar isso como algo que faz parte da vida, algo que é natural. E só de você encarar isso como algo natural, a forma de você lidar com isso é muito mais saudável, né? É o momento do luto? É o momento do luto. É o momento de chorar? É o momento de chorar. Ah, depois eu vou rir. Depois eu vou esquecer. Depois eu durmo. Depois eu acordo. Depois eu ando. Depois eu bebo. Depois eu como. E assim é o que acontece, né? Precisa saber disso, entender isso? Não. A maturidade vai dizer que não. Maturidade vai dizer, é só isso, a vida é incompreensível. Não tem como entender. Não tem como. Não, não precisa ficar quebrando a cabeça para entender. Apenas flua nesse sentido, né? Da satisfação. Propagando satisfação, propagando acolhimento, propagando amor, propagando carinho, suavidade, propagando leveza. Assim você vai estar carregada de cada sentimento desse, né? Carregado, carregado. E aí, meus queridos, eu vou trazer as mães, alguma mãe aí quer falar? Dá seu depoimento. Se tiver espaço, eu falo. Então vai, Márcia. Fechar a porta aqui para as crianças. Não ouvirem. Na verdade, aqui em casa só tem a pequena. Eu ouvi a Raquel falando, né? E o meu filho, ele passou na universidade um pouco antes da pandemia. E foi bem ruim, porque ele ficou depressivo. Ele não conseguia ir para a faculdade. Aqui em São Paulo, ele passou na Universidade Federal de Santo André, que é aqui do lado. Do lado, assim, uns 40 minutos, porque tem gente que vai para outro lugar bem longe, né? E ele conseguiu aqui próximo. Só que o que que acontecia? Ele só tinha 17 anos, não tinha maturidade para ir sozinho logo. Começou e depois, né, que ela disse que a filha dela tá indo mudar, né? E o meu filho, ele ficou no quarto bastante tempo, ficou bastante tempo no quarto e foi bem sofrido para mim como mãe ver ele daquele jeito. Ele não queria nem comigo, ensinava, né, e oferecia ali todo o meu amor e compreensão, mas ele não entendia que eu estava compreendendo ele, né? E foi um período bem difícil ali, 1 ano e meio, mais ou menos, bem difícil, porque depois ele começou a faculdade, ele demorou para sabe? Desculpa, gente. Ele demorou para, como que fala? Sair do quarto, né? Ver os amigos. E aí, um dia ele falou que ele queria morar sozinho, quando as aulas não tinham voltado ainda. Aqui em São Paulo demorou bastante para voltar. A Universidade Federal demorou praticamente, acho que 2 anos sem aula. E aí, quando ele falou que ele queria ir morar sozinho, eu não quis, né? Fiquei preocupada. Eu falei, não tem maturidade. Eu falei para minha mãe dele, não tá bem, né? Mentalmente, né? A saúde mental dele não tá boa para ele ir sozinho. Ele falou que queria morar, né, com amigos, né? E eu fiquei preocupada não pelo fato dele ir, porque eu achei até que seria bom para ele mesmo, comigo como mãe, querendo que ele estivesse aqui, que eu pudesse dar esse apoio, né? Principalmente na questão mães me entendem, né? A questão da alimentação, os cuidados com a saúde, mas não foi assim que aconteceu. E aí ele quis ir mesmo assim, e aí ele foi, a gente apoiou, e ele conseguiu arrumar um estágio e foi.
E ele mora sozinho, só que agora eu procuro não me preocupar com ele. Por quê? Porque eu acho que ele não tá muito bem, entendeu? Eu acho que aquela questão que ele teve lá aqui em casa na época da. Sai, 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 sai. Gente, desculpa, meu gato fazendo uma algazarra aqui. Eu acho que ele não tá bem. Depois de eu morar, né? Ele alugou uma casa, nós alugamos uma casa, mas ele queria dividir com amigos, porque ele queria ter uma experiência em rap, ele queria ter experiência em rap. Aí foi, alugou essa casa, tá morando com os amigos, mas a gente sabe que tem um amigo que tá com depressão, tem outro amigo que não tá bem. E infelizmente, né, os jovens, eles muitas vezes, eu não sei, na minha época talvez eu não via isso, não vivi isso, mas eu tô vendo bastante jovem vivendo isso hoje. E aí eu tô preocupada com ele? Tô, mas eu tento não ficar. Por quê? Porque eu sei que a preocupação vai me adoecer e não vou ajudá-lo. Tento ajudá-lo de outra forma. Mas ele fala Oi, Márcia, que tudo bem, tá dar cortando vida, agora tá né, e cortando, confiar, viu? porque muitas vezes a gente entrega. Tá cortando? Ah, bastante. Poxa, desculpa. Não, não, vamos tentar falar de novo aí, que não deu pra gente ouvir. Era um pouquinho. É, porque eu acabei fechando a porta e eu não sei o que que aconteceu aqui. Agora, Travou? A Ednita tá falando. melhorou aqui, não, né? Tinha travado. Tá, deixa eu só para finalizar, que a Ednita fala também. A minha contribuição é para as mães e para os pais, né? Nossos filhos sempre será uma preocupação, né? Ainda que a gente está nesse caminhar, né? Nesse despertando, né? Porque o despertar, para mim, ele não existe o despertar, né? É um despertando a cada dia, né? E a gente consegue, né? Ter mais leveza, como diz a Leide muito bonito, como ela fala, ter mais leveza nessa entrega de entregar os filhos para a vida, né? E é o que eu procuro fazer todos os dias, porque eu não consigo fisicamente, né, ajudá-lo. A minha ajuda para ele é de verdade confiar, me abrir para ele, estar aqui presente para ele e confiar que a vida está cuidando dele. E é isso, gente. Que bom, Márcia. Obrigado pelo seu depoimento. Eu Mas que agradeço. é um momento assim delicado, né? Sensível, né? Porque a gente, nessas relações aí, são as que mais nos atingem, né? Mais nos fisgam. E não tem como não fisgar, né? Que a gente tem um enraizamento muito grande em relação a filhos, né? A companheiros. Então, acho que esse núcleo familiar é aquele que tem mais potencial de fazer a gente sofrer. A verdade é essa. O núcleo familiar é muito espinhoso. É aí que a gente se machuca mais, né? Mas como você falou, essa coisa do despertando é a gente tendo essa equanimidade, esse distanciamento, procurar, né, ter esse distanciamento para você não fazer ele sofrer e não sofrer também, né? Porque senão a coisa começa a ficar muito próxima uma da outra e o atrito acontece, né? Então, porque não é nem tão lógico e racional, é mais emocional, não tem como traduzir os comportamentos, né? De uma forma lógica. Então, é algo mais amplo, né? Mas faz parte, é uma atividade, como a gente está falando, e ficou esse símbolo. Carregar água, rachar lenha, viver, viver. Então, pegar esse símbolo.
né? Isso é viver. E cada um carrega a água e racha a lenha de um jeito. Às vezes um jeito mais penoso, às vezes um jeito mais leve. E aí o jeito mais leve, menos sofrido, é o que nos traz mais satisfação. E esse é o divisor de águas, né? A satisfação é o divisor de águas. Está satisfeita e nutrir essa satisfação de procurar, mesmo num cenário mais complicado, procurar aquilo que pode trazer leveza, né? Como a Lady sempre fala. Muito bom os depoimentos das mães aqui. Hoje está parecendo até Dia das Mães, gente. Então, esse aqui é o satsang das mães. Vamos nomear, né? O satsang das mães hoje. Alguma mamãe aí mais? Vamos ler aqui. A Ednita falou que tem filha já de 14 anos. Tem filho de 18 anos. Nossa, menina. Você teve filho muito novo, então. Não muito, eu tive o Ian com 22, eu tô com 40 agora. Ó, o pessoal abrindo aqui. Que é isso? Você parece muito novo. A Ednita é um bebê. A Márcia falou aí. Impede o outro e a si mesmo de viver. Uma menina, é. A gente vê você como uma menina. Impede o outro de viver o que é necessário para atingir a maturidade, embora... O que você falou aí, Lolita? Impede o outro e a si mesmo de viver o que é maturidade, embora orientarmos. Agora eu fiquei meio perdido aqui. Não, é que eu tava falando assim, que às vezes a gente quer, assim, igual ela, né, a mãe estava falando, que Márcio. a gente quer, é, a gente quer controlar, né? A gente quer o melhor para eles, igual falou Daniel, não vai fazer isso, né? Uhum. E aí, essa sabedoria dela de conseguir dar o passo para trás, eu Isso. entendo que é exatamente o que vai fazer com que ele chegue na maturidade, né? Às vezes é necessário, né? A Dá gente esse aprende. espaço, né? Dá esse espaço, Lili. A coisa de ficar abafando muito aí, os dois, como eu estava falando, né? Vai provocando atrito, vai engessando, a coisa vai ficando rígida, né? Então, o contrário da rigidez é a leveza. E a leveza é o espaço. O que tem mais leve do que o espaço? Nada mais Verdade. leve que o espaço. Agora, se vocês me permitem, né? Não sei se alguém mais quer falar alguma coisa, porque eu vou falar aqui, vou fazer uma leitura mais ligada a essa questão dessa atividade diária, né? Isso que a gente vive, que a gente pensa, que a gente está produzindo no dia a dia, as horas, os minutos, os dias, as semanas, os meses, os anos, são a nossa vida. Talvez a gente não perceba muito, né? É a vida acontecendo, passando. E o que é isso? Né? Não dá para saber o que é. Então, eu vou fazer uma leitura aqui que tem muito a ver com o que a gente está falando ultimamente, que tem a ver com. Vou ver se não vai tremer. Tem a ver com os nossos temas. O estudante, isso é uma passagem zen, né? O estudante Doko dirigiu-se ao mestre e disse: em que estado da mente devo procurar a verdade? Começou a tremedeira. O mestre respondeu: não a mente. Portanto, você não pode colocá-la em nenhum estado. E não há verdade. Portanto, não há
como procurá-la. Dokô falou: se não há mente nem verdade, por que todos esses estudantes se juntam diante de você todos os dias para estudar? O mestre olhou em volta e disse: não vejo ninguém. O discípulo perguntou: então, a quem você está ensinando? Daí o mestre responde: não tenho língua, então como posso ensinar? Dokô disse tristemente: não posso acompanhá-lo, não posso compreendê-lo. O mestre disse: eu não entendo a mim mesmo. O que quer dizer isso? Ó? A vida é um mistério tal que ninguém pode compreendê-la. E aquele que diz que a compreende é simplesmente ignorante. Não tem consciência do que está dizendo, do absurdo que está afirmando. Se for sábio, sua primeira percepção será de que a vida não pode ser compreendida. A compreensão é impossível. Apenas isso pode ser compreendido, que a compreensão é impossível. É o que diz esta passagem do Zen. O mestre diz: eu não entendo a mim mesmo. Se você perguntar às pessoas iluminadas, esta será a resposta. Mas se perguntar ao não iluminado, eles lhe darão muitas respostas, proporão muitas doutrinas, tentarão resolver um mistério que não pode ser resolvido. Isso não é um enigma. Um enigma pode ser resolvido. Um mistério é insolúvel por sua própria natureza. Não há jeito de resolvê-lo. Sócrates disse: quando eu era jovem, pensava que sabia muito. Quando fiquei velho, maduro, compreendi que não sabia nada. Conta-se que um dos mestres sufis, Junaid, estava trabalhando com um jovem. O rapaz não tinha consciência da sabedoria interior de Junaid, que vivia uma vida tão comum que apenas olhos muito perspicazes perceberiam que estava perto de um Buda. O mestre trabalhava como um operário comum e só os que tivessem olhos poderiam perceber. Reconhecer Buda era fácil. Ele estava sentado sobre a árvore Bodhi. Reconhecer Junaid era muito difícil. Ele estava trabalhando como um operário e não sentado sobre uma árvore Bodhi. Ele era absolutamente comum em tudo. O jovem que estava trabalhando com ele ficava mostrando constantemente seus conhecimentos. E a qualquer coisa que Junaid fizesse, ele dizia: isso está errado. Pode ser feito deste modo, será melhor. Ele sabia tudo, até que finalmente Junaid riu e disse: rapaz, não sou tão jovem para saber tanto. Isso tem realmente significado. Ele disse: não sou tão jovem para saber tanto. Só um jovem pode ser tão tolo, tão inexperiente. Sócrates está certo quando diz: quando era jovem, sabia muito. Quando fiquei maduro, experiente, percebi apenas uma coisa, que era absolutamente ignorante. A vida é um mistério. Isso significa que não pode ser resolvida. E quando todos os esforços para resolvê-la provam ser inúteis, o mistério torna-se evidente para você. Então as portas se abrem. Você é convidado a entrar como um conhecedor. Ninguém penetra no divino. Como uma criança, sem saber nada, o mistério o envolve e o acolhe. Com uma mente que sabe, você é esperto, não inocente. A inocência é pura. Aquele mestre Zen estava certo quando disse: não entendo a mim mesmo. Foi realmente muito profundo. A resposta mais profunda possível. Então, isso está vendo de encontro bem com o que a gente está falando ultimamente, né? A vida é incompreensível, e para saber isso, você tem que ter uma maturidade, uma certa maturidade, para abrir mão, inclusive, daquilo que você acha que sabe, né? Então, essa resposta do mestre Sufi,
Eu não sou assim tão jovem para saber tanto. Que coisa bonita, né? Coisa linda, né, gente? Então, a gente se colocando nessa posição, a gente está numa posição de uma humildade, né, maior, né? E até diante desses fatos, dessas circunstâncias que as mães trouxeram hoje, né, de cada uma estar numa situação, numa circunstância, a gente tem que encarar esse mistério, tem que encarar dessa forma, né? Cada uma vive o seu amor, o seu sofrimento, a sua serenidade, a sua guerra de uma forma. E não se sabe por quê. Não tem um motivo aparente. É incompreensível. E se a gente tem esse olhar, a gente começa a descartar esses entendimentos que a gente comprou, né, como segurança, comprou como salva-vidas, né? E a gente começa a ver que esses conhecimentos a gente estava adquirindo por, por consolo, né? Por uma busca de refúgio, uma busca de um lugar no céu, né? Um lugar no paraíso. E mesmo que não tenha paraíso, e mesmo que tenha, o que está acontecendo agora é o que está valendo, né? E da forma que está acontecendo. E foi muito bonito os depoimentos, foram muito bonitos, né? Esses depoimentos, porque isso é vida, né? Isso é verdade, isso é real para cada uma das mães, né? A emoção. É, nós, homens, né? Eu tenho uma boa inveja de vocês, né? Porque a maternidade acho que é uma situação muito intensa, né? Uma situação visceral, vamos dizer assim. Literalmente visceral, né, Lili? Essa forma de conceber a vida, né? E quem sou eu para falar, para falar disso? Vocês é que têm competência, né? E aí, essa fala do Osho, que a gente está trazendo hoje, vem de encontro a essa relação incompreensível, mas verdadeira, que acontece com cada um de nós na atividade diária, né? Cada um carregando a sua água e rachando a sua lenha. Não tem nada além disso, gente. Não tem nada além de rachar a lenha e carregar água. É isso que quer dizer essa frase, né? É só essa atividade até quando for para ser. Então é vida, né? Essa vida que acontece sem a gente saber dela. Então isso começa a ser poético. A poesia se alimenta disso, né? Alberto Caeiro, Adélia Prado, tantos outros, né? Que se alimentam, né? Desse mistério. E esse mistério vira um bálsamo. Esse mistério não precisa ser algo que você tenha aversão a ele, mas esse mistério é a seiva da vida. É isso que corre nas nossas veias, essa seiva, esse alimento, esse composto, né? Que é esse sangue composto desses elementos de estrelas que explodiram, de ar, de água, de alimento, de calor, né? De terra. E aí vem os elementos, né? Ar, terra, fogo, o calor, né? O ar, o oxigênio, o coração pulsando. E aí um mistério maior é que isso tenha o poder de se propagar
que aí hoje vem o depoimento das mães, aí está nisso, né? As mães são propagadoras da vida, propagadoras da vida incompreensível. Então, elas são mães do grande mistério, elas são mães do incompreensível. E elas são fonte do grande mistério, né? Então, se considerem, vocês, mães, né, como as propagadoras da luz do universo, as propagadoras da presença e da própria consciência, né, que faz os seres presenciarem isso que é insondável, essa realidade viva, né? Terem a oportunidade, como nós tivemos, estamos tendo, de sondar o insondável, de presenciar o incompreensível e de desaparecer dentro disso, infinitamente, sem nenhuma razão. Aparente. Queridos, abençoadas sejam as mamães, os ventres, né, os úteros. Abençoada seja a nossa irmã, a Mãe Terra. Lembrei de São Francisco, né? Que ele faz uma declaração de amor, né, à Terra, né? Que nos governa e nos alimenta. Então ele traz o significado da mãe, né? Nessa pequena frase. O que é a mãe? A mãe é a nossa irmã, ou seja, né? Somos seres iguais, né? A mãe é terra, é a nossa irmã. A nossa irmã, a mãe terra, que nos governa e nos alimenta, que é nosso fundamento, que é nosso eixo, que é o nosso chão. Né? Então, é esse o papel da mãe, é ser o chão onde os primeiros passos vão ser dados, né? E foram dados. Então, é uma preciosidade mesmo a gente poder presenciar a vida como ela é, a vida se desdobrando nela mesma, né? Isso é muito lindo. E aí vem o Khalil Gibran, né? Nossos filhos não são nossos filhos, são os filhos do amanhã. Nós somos como arcos e eles como flechas, atiradas na mansão do futuro, onde nós não estaremos. Namastê, obrigado por terem vindo. Abençoadas todas as mulheres, mães ou não, todos os seres, e que assim seja. Namastê. Amém. Boa noite. Amém.